ouviremos o professor doutor Samuel Pessoa de Abreu, representando o senador Tasso Gereissati. Bom dia, gostaria de agradecer o convite do Adelino, a oportunidade de estar aqui com os senhores e senhoras discutindo um projeto de lei de autoria do senador Tasso Gereissati. E eu estou aqui representando o senador. Eu sou assessor votado no gabinete do senador, mas eu estou numa posição muito confortável e eu tenho uma dupla filiação. Além de assessorar o senador no gabinete dele, trabalho na assessoria econômica do senador, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas de Economia. E eu estou me sentindo muito confortável porque eu vou expor e discutir com os senhores um projeto de lei de autoria do senador. Mas eu, enquanto economista técnico, eu também me sinto confortável com esse projeto de lei. Evidentemente, a gente sabe que a função do senador é uma função política, eu sou um assessor técnico, a minha função no gabinete é assessorar e discutir com o senador questões técnicas, eu não entro em questões políticas. E esse tema me deixa muito confortável, porque eu acho que há inúmeros argumentos de natureza técnica para defender o tipo, a proposição do senador. O projeto de lei do Senado, que o senador propôs no ano passado, é um projeto de lei bem simples. Nós tivemos essa opção, conversamos com o Adelino, sabemos que há no Legislativo inúmeras iniciativas para mudar aspectos do fundo de garantia, da administração do fundo de garantia, os critérios de acesso e de remuneração no fundo, que me parecem são injustos. E nós resolvemos, lá no gabinete, em discussão com o senador, produzir um projeto de lei do Senado que fosse o mais simples possível. Nossa avaliação é que talvez um projeto muito simples, bem pontual, a tramitação e a discussão, tanto com a sociedade quanto com os outros senadores e com o Congresso, com a Câmara, fosse mais simples. Então, a nossa proposta foi simplesmente mudar o indexador do fundo de garantia. Hoje, o indexador é a TR, a taxa referencial de juros, e, no nosso entender, o indexador deveria ser o IPCA. Já retorno a esse ponto. Qual foi a motivação para esse projeto? No meu entender, o fundo de garantia ele constitui uma poupança forçada. O mecanismo de poupança forçada é um mecanismo usado em diversas sociedades, em diversas economias, em diversos momentos. Né? Uma poupança forçada e de quem? É uma poupança forçada do trabalhador. O que é uma poupança forçada do trabalhador? E quando eu falo uma poupança forçada do trabalhador, eu estou falando do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista jurídico eu entendo muito menos, eu não sou jurista. Eu falo poupança forçada do trabalhador do ponto de vista econômico. O que eu quero dizer do ponto de vista econômico? Às vezes tem uma lei no escritório. O empregado tem que pagar tal coisa, o empregador tem que pagar tal coisa. Por exemplo, só para a gente pensar aqui, a contribuição para a Previdência Social. Então tem 20% do empregador paga, 10% do trabalhador paga, 10% do trabalhador paga. Isso é a questão jurídica disso, que a lei diz. Do ponto de vista econômico, não necessariamente as coisas ocorrem como a lei diz que elas devem ocorrer. Por quê? Porque os fatos econômicos eles passam por uma série de processos. E no final dos processos, não necessariamente as coisas ocorrem exatamente como o judiciário manda. Então, por exemplo, o empresário paga os 20% da contribuição sobre a folha de pagamento para a Previdência. Pergunta, quem que paga esse dinheiro? É o empresário ou é o empregado? Claro, o empresário sai da folha de pagamento, eu posso dizer, é o empresário que paga. Mas do ponto de vista econômico, o empresário pode repassar isso. Pode repassar no produto, pode repassar isso nos salários mais baixos. Então tem uma questão que não é jurídica, que não é legal. Eu entendo que juridicamente, legalmente, é o empresário que paga os 20% sobre a folha de salário. Mas eu, como economista, não faço essa pergunta, eu faço outra pergunta. Eu faço assim, de fato,
depois de todos os ajustamentos que uma economia sofre, quem de fato está pagando 20% sobre a folha de salário? O empresário ou o empregador? Isso em economia nós chamamos de incidência econômica do imposto, incidência econômica do tributo. O que a teoria econômica diz? A teoria econômica diz que a incidência econômica do tributo, um tributo que essencialmente é uma cunha. Eu tenho um mercado, por exemplo, um mercado de trabalho. Tem as pessoas, que são os trabalhadores, que ofertam serviços de trabalho, força de trabalho. Tem os empresários que contratam as forças de trabalho. Então, esses são os dois lados que estão no mercado de trabalho. Então, o empresário paga o salário pelos serviços produtivos do trabalho do trabalhador e o trabalhador oferece seus serviços em troca do salário. Então, tem um preço que é definido no mercado, que é o salário. Ora, o que é a contribuição social sobre a folha de pagamento, ou o fundo de garantia do serviço faz? Ela é uma cunha. Por quê? Porque se não houvesse tributação alguma, o dinheiro que o empresário tira do bolso seria exatamente o dinheiro que o trabalhador põe no bolso. Só que entre o empresário tirar o dinheiro e o trabalhador botar o dinheiro no bolso, o governo entra e pega uma parte na forma de impostos, contribuição para a Previdência e fundo de garantia. Isso é assim no Brasil, isso é assim em qualquer lugar do mundo. Então não tem nenhum problema com isso. Tem, de fato, uma questão teórica. Quem que está pagando esse imposto? Esse imposto está saindo do lucro do empresário ou esse imposto está saindo como redução do salário que vai para o bolso do trabalhador? A teoria econômica diz o seguinte: quem paga o imposto é quem tem menos poder de barganha. É meio óbvio, né? Pensar, mas essa é a lei da vida. A lei da vida é essa. Quem tem menos poder de barganha é que paga o imposto. Ora, evidentemente, na relação empregado-empresário, o empregado tem menos poder de barganha porque o trabalhador tem somente a sua força de trabalho para viver, para tirar dela o seu sustento, para sustentar sua família, etc. O empresário já tem um patrimônio, tem outras condições, ele pode eventualmente fechar a empresa, viver de renda, pode fazer outras coisas. O empresário é uma pessoa que tem um campo de escolha muito maior do que um trabalhador que tem só a sua força de trabalho para vender no mercado. Então a teoria econômica diz que nessa relação, qualquer tributação, qualquer imposto, qualquer cunha vai ser paga pelo empregado e não pelo empregador. E acho que tem evidência forte no mundo todo que é assim que se dá. Então, do ponto de vista econômico, a incidência do fundo de garantia é uma incidência paga pelo trabalhador. Ou seja, aqueles 9% que ficam numa conta vinculada, numa taxa de juros bem baixinha e preso, o trabalhador não põe todo mês no bolso, aquilo sai como redução do salário dele, da mesma forma que os 20% de contribuição sobre a folha de pagamento saem de redução do salário dele e assim sucessivamente. Então, nosso entender é que o fundo de garantia é uma poupança forçada, como é uma cunha sobre o mercado de trabalho, quem paga essa poupança do ponto de vista econômico, não do ponto de vista jurídico, é o trabalhador, que é a parte que tem menor poder de barganha nesse mercado, e, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com a administração do fundo. A TR, que é o atual indexador do fundo de garantia, é uma taxa esquisitíssima. Que ela não é nada. Eu confesso que eu, como economista, tenho até dificuldade de explicar para os senhores exatamente o que vem a ser a TR. Porque eu posso imaginar, e a gente ainda tem memória dos períodos inflacionários, tem certas taxas que funcionam como indexadores. Indexadores à inflação passada. A função dessas taxas é simplesmente recuperar o poder de compra daquela aplicação financeira, da moeda. A inflação desvaloriza a moeda, a gente tem uma aplicação financeira, a aplicação financeira é remunerada pela correção monetária, então tem uma correção monetária que incide sobre ela, e aí tem um